Nesse vídeo eu vou te mostrar a importância de uma anamnese detalhada para você iniciar um tratamento, seja para você ou para o seu cliente, para o seu paciente, com muito mais segurança de diagnóstico, para você ter maior capacidade cirúrgica de entrar com o tratamento correto. Eu vou te mostrar como é importante você saber vários detalhes sobre a vida dessa pessoa que vai entrar em tratamento, ainda que alguns desses detalhes você de pronto aparentemente não tenha uma aplicação, não te dê uma pista do que fazer com aquilo. Muitas vezes vai ser lá na frente que você vai voltar nessa anamnese e vai falar: essa informação aqui agora está sendo importante". Então, se você é alguém que está precisando de fazer um diagnóstico em si mesmo, ou em algum dos seus clientes ou pacientes, quer ir aperfeiçoar a sua anamnese, ou assistir esse conteúdo para ver se existe algo que você possa acrescentar na sua anamnese, você é meu convidado para esse vídeo. Meu nome é William, eu sou um profissional da saúde funcional integrativa e sou co-criador da Escola de Terapias e Medicina do Estilo de Vida, juntamente com a Célia Rabelo, que dá nome a esse canal. Esse é um conteúdo que está sendo veiculado aqui no YouTube, mas que também faz parte da escola. Por ser um conteúdo introdutório muito importante, a gente resolveu abrir para o público, para que vocês tenham a visão de como a gente pensa os caminhos pelos quais nós vamos percorrer com esse cliente, com esse paciente, ou com você mesmo que de repente está querendo fazer um autodiagnóstico melhor do seu problema. Então, agora estendendo meus cumprimentos para você que está aqui assistindo essa aula dentro da escola, colega profissional de saúde, amigos, alunos. Vamos aprender aqui uma anamnese detalhada que vai ajudar demais você a diagnosticar de maneira mais precisa o tratamento que deve ser feito com o seu paciente ou com você mesmo. Muito bem, anamnese, o início da busca diagnóstica. Eu quero começar aqui trazendo essa imagem para fazer a analogia do pensamento geral, da visão geral que a medicina funcional integrativa ela busca na hora de fazer o diagnóstico, porque assim como essas pedras estão aqui dependentes umas das outras, ou seja, se a gente tira uma dessas pedras aqui, todas caem, mostrando que todas estão interligadas, da mesma maneira, a medicina funcional integrativa enxerga a saúde humana, interligando vários pontos, vários aspectos, vários mecanismos de funcionamento, mecanismos metabólicos e fatores de comportamento que vão potencializar cada um desses itens. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que quando você mexe em alguma coisa, você mexe em todas, direta ou indiretamente. E isso faz muita diferença do pensamento da medicina tradicional, porque a medicina tradicional muitas vezes ela isola. Ela isola só o coração, só o fígado, só os rins e assim por diante. E, obviamente, cada um desses órgãos não vem sozinhos. Eles vêm junto de um corpo, na é verdade? Então, dentro de todos os aspectos que a gente vai ver, pontos importantes comportamentais são os fatores do estilo de vida. E eu vou aqui introduzir para vocês os principais pontos dos fatores do estilo de vida dentro dessa visão que a gente abre para desenhar melhor essa segurança do caminho do diagnóstico e do tratamento. Sono e relaxamento. Né? Eu sei que são coisas aqui que a princípio você pode estar olhando e falar, isso aqui é muito básico, mas calma que a gente vai aprofundar mais aqui. E a verdade é que quando a gente para falar de cada um desses itens, existem muitas coisas para a gente falar que tendem a aprofundar mais do que aquilo que a gente geralmente sabe. Mas sono e relaxamento, se tem algo importante nos fatores de estilo de vida, é esse fator. Sono. Quem dorme bem hoje em dia, na verdade? Exercício e movimento, nutrição e hidratação, estresse e resiliência. É incrível isso, viu? Ah, a nutrição, por exemplo, né, eu pego muitos casos aqui de pessoas que não têm nenhum problema para comprar os seus alimentos. Porém, quando a gente olha o perfil nutricional dessa pessoa, a gente vê que ela está desnutrida. E é muito mais comum eu pegar pessoas que estão desidratadas do que hidratadas, né? E ninguém tem falta de água, né? Das pessoas aí que estão acessando a nós aqui, eu não conheço nenhum caso de alguém que fala assim, ó, aqui eu não tenho água. Então não era para estar desidratado, não é verdade? Estresse, né? O grande problema aí moderno.
Relações pessoais, a gente sabe que as relações pessoais elas têm íntima ligação com o sentido último da vida, com a questão da felicidade, isso aí, né? Vários estudos já mais de uma década provando isso, né? A gente tem um estudo muito conhecido em Harvard mostrando essa questão. Logo, esses fatores de estilo de vida são realmente fundamentais. E os mecanismos de interrelações metabólicas? Assimilação, que é o item relacionado à nossa absorção, né? A gente tem aquela frase que a gente é o que a gente come, mas na verdade a gente é aquilo que a gente absorve. É aquilo que o nosso corpo consegue usar depois bioquimicamente, metabolicamente, da maneira correta. A gente tem a parte de defesa e reparo, que tem a ver com o nosso sistema imune. Isso tem que estar funcionando bem também, né? Então você veja aqui, né, que cada aspecto desses, se a gente tem ali uma fragilidade muito grande, a gente derruba todos os outros juntos, assim como aquela foto das pedrinhas que foi mostrada agora há pouco. A gente tem a parte da integridade estrutural, tem a ver com os ossos, cartilagens, ligamentos, articulações, é, comunicação, os hormônios fazem papel de comunicação, de como metabolicamente a célula vai agir, vai atuar, vai funcionar. Transporte, sistema circulatório, né? Que a maior causa de morte ainda é problema cardíaco. Então tem uma ligação direta com o sistema circulatório. Energia, um outro aspecto importantíssimo, fundamental, que tem a ver com as nossas mitocôndrias, principalmente. Biotransformação e eliminação, que tem a ver com a nossa capacidade natural de desintoxicação, né? Se a gente não consegue desintoxicar, facilmente a pessoa vai desenvolver várias doenças e o ápice é geralmente um câncer, né? E, por último, e não menos importante, o aspecto mental, emocional e espiritual, que tem uma influência metabólica direta no nosso corpo. Então, ah, esses pontos todos têm que ser considerados quando você vai levantar informações do seu cliente, do seu paciente, ou você está procurando entender as causas do seu problema de maneira pessoal. Porque aqui a gente fala, na verdade, diretamente para pessoas que estão buscando melhorar a saúde, assim como para profissionais de saúde. Então, esses pontos aqui você precisa levantar as informações. Não pode deixar passar. Vai fazer falta. Pode ser uma pedra que está faltando ali e que não consegue fazer o corpo, a pessoa ficar de pé. Não consegue fazer a estrutura ficar de pé. É como se fosse a parte de uma fundação, vamos dizer assim, de uma construção. Tudo isso aqui precisa ser realmente considerado e aprofundado. Outra coisa é que você precisa entender na linha do tempo da doença ou do sintoma, né, do seu paciente ou do seu caso, alguns fatores aqui. Os antecedentes, né, gatilhos. Existiu alguma coisa específica que aconteceu momentos antes ali, alguns meses antes, poucos meses antes do sintoma se estabelecer ou da doença? Muitas vezes acontece. Muitas vezes acontecem mortes, separação, né? A gente pegou uma cliente recente que foi traída. Foi traída e logo após essa traição teve um divórcio e ela desenvolveu um câncer. É coincidência? É claro que não. O aspecto emocional influencia diretamente no nosso metabolismo. E se você está estressado, se você está com raiva, se você tem medo, isso vai minando seu metabolismo, né? Vai se transformando em inflamação, oxidação. Os mediadores e perpetuadores. O que é que está mantendo de maneira principal esses sintomas ou essa doença? Percebe? Então, quando você levanta todas essas informações, você vai ter uma visão muito privilegiada do que está acontecendo e de qual vai ser o caminho que você vai ter que tomar para promover esse tratamento, para trazer uma capacidade de resultado, de fato. Então, vamos olhar agora em um pouco mais detalhes cada um desses aspectos para que você possa entender como você vai levantar essas informações aqui de maneira mais detalhada. Tá? Você pode realmente montar aqui a sua anamnese a partir dessa aula. Então, dentro dos antecedentes, o que você precisa saber? A genética. É interessante, hoje alguém pode estar aí do outro lado pensando, mas a gente tem exames genéticos hoje em dia e tal, não são tão caros, né? É verdade, realmente. Agora, nada como você perceber padrões no histórico familiar dessa pessoa. Você não precisa de um exame genético, muitas vezes, para entender aspectos importantes da genética que vai te mostrar uma dificuldade ou não dentro do seu tratamento depois.
A gente sabe que a genética ela determina pouco comparado com a epigenética, mas determina também. Dependendo do gene que a pessoa tem, a família tem, você já sabe que você tem um desafio maior. E se você encontra um padrão, né, com relação a alguma doença, algum tipo de câncer, alguma coisa, você já sabe que ali existe um gene mais agressivo relacionado à expressão de determinado sintoma ou doença. Então, isso é uma coisa importante, você saber do histórico familiar dessa pessoa. Você levantar informações do histórico pessoal dela. Como foi a infância? Né? Teve doença? O que aconteceu na infância? Foi uma infância saudável? Então também é importante levantar aqui o tempo de gestação, né? Isso vai mostrar vulnerabilidades ou não que essa pessoa vai ter. Como foi o parto, né? Isso também traz importância para a gente ter um diagnóstico melhor da tendência da saúde, do sistema imune dessa pessoa, né? A amamentação também tem relação com isso. E traumas físicos e emocionais, né, que a gente sabe que isso tem um peso grande, ainda que você não seja a pessoa que vai tratar isso diretamente, mas que de repente vai diagnosticar aí uma base do problema, uma base principal aí de repente do problema que essa pessoa está tendo e direcionar, né, para seja algum colega que você conheça que possa ajudar, ou se você souber fazer essa intervenção, né, já também colocar aí como parte do tratamento. Perguntar se tem reação, levantar informações, né, se tem reação a medicamentos, histórico de uso, né, ao longo da vida, que a gente sabe que tem medicamento que destrói ali, né, a microbiota, enfim, ou outros tipos de efeitos que podem dar, pode intoxicar a pessoa, enfim. E a história de dietas, né, porque as dietas muitas vezes pode ser causa, né, de um problema que a pessoa acabou desenvolvendo, né, às vezes a pessoa justamente faz a dieta para buscar melhorar um problema e acaba piorando ele. Profissionais consultados ao longo da vida, para você ter uma ideia do que já foi tratado, até ter uma ideia do quanto essa pessoa tem consciência do problema dela, do que ela está fazendo, né? Tem uma frase que é dada como sendo do Hipócrates, que diz assim, né? Quando você vai curar alguém, você precisa saber se essa pessoa ah, tem deseja realmente deixar de lado todos os fatores que levaram ela àquele estado de doença, né? Então, enfim, não quer dizer que uma pessoa que não tenha vários profissionais ao longo ali da história da doença dela, se ela não consultou ninguém, não quer dizer que ela não tenha consciência do que tem e que não tenha desejo de engajamento, não é isso. Mas quando você vê uma pessoa que vai atrás muito e tal, ela provavelmente vai ser uma pessoa mais consciente, né? Apesar que pode ter ali alguma questão emocional ali sabotando também, enfim, né? Então, são vários os aspectos aí que conforme você for levantando, você vai conseguindo pensar, cruzar essas informações e chegando no diagnóstico, né? E esse diagnóstico, na verdade, que quando você termina de levantar essas informações todas, você vai, na verdade, ao longo do tempo voltando ali e você muitas vezes vai reinterpretando algumas informações que você entendeu ter sido interpretadas de forma errada, de forma muito rápida, né? E aí você vai com certeza lapidando, né, a tua visão em cima do diagnóstico desse cliente, desse paciente, ou no caso, o seu próprio. Gatilhos, né? O que que a gente tem aqui, né, de detalhamento sobre os gatilhos? Quando começou, né? O que que aconteceu nos 6 meses anteriores ao início do problema? Então, esses 6 meses aqui é uma média, né? Ali por volta de 6 meses, né? Talvez a pessoa diga que 3 meses antes que foi que aconteceu algo, 9 ou até 1 ano, né? Coisas importantes. Eh, Você sofre estresse profissional, estresse familiar, ah, as relações aí, né, humanas, extremamente importante. Imagina uma pessoa que tem um ambiente familiar ou profissional de estresse, o quanto que essa pessoa não está metabolicamente sendo agredida todos os dias, né? Ah, Às vezes um casamento complicado, que hoje é uma coisa extremamente comum, seja um casamento ou um relacionamento, isso tudo aí acaba trazendo ideias de gatilho, sim, do problema ali, da doença ou do sintoma. Ah, Internações, essa pessoa já teve internação, qual medicamento ela está usando atualmente, já usou anticoncepcional, usa, tem exposição tóxica ambiental, já fez alguma dieta maluca, né, emagrecimento rápido, uma coisa perigosa. Às vezes as pessoas elas focam na questão do peso para poder entrar no vestido, entrar no biquíni e tal, e muitos emagrecimentos rápidos, na verdade, são deletérios. Não é algo que vai ajudar, ainda que aparentemente pela estética pareça, né?
Divórcio, a pessoa passou por divórcio, mudança de cidade, plantões, isso tudo tem um forte poder de atuação aí nos gatilhos, né? Divórcio, imagina, né, o tamanho do estresse que é isso, né? Às vezes mudança de cidade para algumas pessoas é algo assim extremamente avassalador, enfim. E plantões é aquelas pessoas que não trocam de pela noite, né? O sono, realmente, se as pessoas dormissem bem, mesmo tendo os outros fatores de estilo de vida meia boca, sabe? Eu acredito que as pessoas teriam muito mais saúde do que geralmente tem aí, né? As pessoas que a gente entra em contato e vê ali vários problemas, né? Porque tudo isso começa de algum lugar. E é difícil vir alguém que precisa de tratamento e que dorme bem. Ó, eu acho que não tem ninguém que, talvez uma, duas pessoas que veio até esse momento, para nós aqui, eu e a Célia, que, pelo menos assim, colocou, né, na anamnese que dorme bem. E isso é uma coisa também, você não pode considerar como verdade absoluta, tá? Aquilo que está na anamnese. Principalmente homens têm uma tendência a não detalhar tanto os problemas que tem. Geralmente, se você faz uma anamnese com um homem, tá tudo bem. Tá tudo maravilhoso, beleza. Aí você pega, faz um exame lá, começa a fazer exame, porque às vezes você fala assim, pô, se a pessoa não tá bem, ela vem me procurar, mas aí você faz a anamnese, a pessoa fala que tá tudo bem. Então, pô, tem alguma coisa errada, né? E aí, quando a gente começa a fazer exame, a gente começa a perceber que às vezes a pessoa não falou o que deveria ter falado. E aí, quando você fala, mas o exame tá mostrando isso, aí a pessoa, de repente, começa a rememorar, né, os problemas. Na verdade, aí começa a vir, entendeu? As verdadeiras informações. O homem, infelizmente, tem ah, uma tendência a não falar tudo, não abrir o jogo. E as mulheres não, geralmente são mais confiáveis, assim, as anamneses, o preenchimento que elas fazem. Então, assim, lógico, vai ter homem que, quando você começar a ver, né, você faz essa anamnese, de repente, ali, presencial, ou você faz online, ou você pode fazer formulários. Né? Enfim, conforme você for tocando a anamnese, você vai percebendo se a pessoa está se abrindo mesmo ou não. Mediadores e perpetuadores, né? O que pode estar aí mantendo essa situação de uma maneira basilar? Será que essa pessoa tem uma carga parasitária alta? Né? São coisas que você vai, conforme vai tocando a anamnese, você vai começando a desconfiar. Será que ela está com o intestino muito sujo? Ou seja, né, que é aquela intoxicação de longa data? Será que essa pessoa está com metais tóxicos? Será que ela está desnutrida? Né? Eu vou falar, é muito comum, tá? As pessoas estarem desnutridas. Eu acho que não teve nenhuma pessoa que eu peguei até hoje que me mostrou um perfil nutricional perfeito. Assim, eu bato nisso porque as pessoas que vêm buscar tratamento com a gente, todas elas têm acesso de sobra com relação a alimentos, né? Então não é um pouco estranho? Quer dizer, a gente come para, biologicamente, no sentido da existência, né? A gente come para se nutrir, mas a gente não está conseguindo chegar nesse objetivo fisiológico, biológico, básico, que a gente tem que ter para expressar boa saúde, expressar boa capacidade psicológica, né? Então, a desnutrição é um fator, sabe, importantíssimo, que geralmente está na base aí dos mediadores perpetuadores dos problemas. Será que tem uma inflamação, um processo oxidativo, uma submetilação, uma glicação? Será que essa pessoa tem uma autoimunidade? Será que ela tem um desequilíbrio hormonal? Né? Será que ela tem traumas emocionais? Na verdade, quando você pega uma pessoa aí que veio precisando mesmo, né, de tratamento, talvez você seja essa pessoa, geralmente você vai encontrar vários desses itens, tá? Às vezes você pode olhar e falar, nossa, parece que tem tudo, né? De tudo um pouco, né? É uma tendência, principalmente a pessoa que nunca fez um tratamento mais profundo, né? Teve realmente poucas consultas com profissionais da área de saúde, ela chega em você, provavelmente ela vai ter de tudo, né? De tudo um pouco. Por isso tem que fazer um tratamento assim da base para depois ir chegando nos aspectos mais detalhados ali da busca diagnóstica mesmo, assim, quando a gente começa a falar até de exames mais detalhados, mais específicos, né? Tem que começar com uma base de desintoxicação sempre. E o nível de espiritualidade, né? Pode ser
um perpetuador aí, um mediador do problema da pessoa. Ela tem um baixo nível de espiritualidade. "Ah, mas essa pessoa ela é ateu, né", é engraçado, né. Eu sempre tenho que estar fazendo esses parênteses, né, hoje em dia, né, principalmente hoje em dia, né, a gente tem que fazer esses parênteses, senão parece que a gente, tá tendo uma fala politicamente incorreta ou a gente está sendo insensível, né. A gente chegou num ponto aqui que às vezes os parênteses ocupam mais espaço do que aquilo que não está entre parênteses. Mas o baixo nível de espiritualidade não quer dizer necessariamente assim: "Ah, porque a pessoa está indo pouco à igreja", não é disso que eu estou querendo dizer, né. Então isso é uma coisa que você precisa levantar também de informações aí. Agora entrando de forma mais direta aqui, dentro dos fatores de estilo de vida, que sono e relaxamento, né, o que que você precisa levantar de informação que é importante? Como é que está a disposição dessa pessoa quando ela acorda, né, se a pessoa dormiu bem, logo ela vai acordar se sentindo cheia de energia, querendo viver, né. Geralmente, quando a gente dorme bem, a gente tem boa capacidade de sono, você acorda e você sente que a vida faz sentido, sabe. Você não tem aquele peso, você acorda e você quer viver, você quer ir para a vida. Ah, ela tem sonolência ao longo do dia, ela usa estimulantes em determinado momento do dia para conseguir trabalhar, conseguir, enfim, desempenhar as atividades. Ela sente dores musculares ligadas à tensão, né, porque o sono ele ajuda, a gente ter esse relaxamento da tensão do dia, então se a pessoa não dormiu mal, ela não vai conseguir ter esse relaxamento, logo ela vai ter uma tendência a ter dores musculares. A respiração dela, se a pessoa não dorme bem, a pessoa tem uma respiração inadequada, ela não consegue ter aquela respiração relaxada. Com relação aos horários, como é que tá os horários? Que hora que essa pessoa vai dormir? Essa pessoa acorda no meio da madrugada? Ela dorme rápido? E quando ela acorda na madrugada, ela volta para a cama, ela adormece rápido ou não? Tudo isso são coisas importantíssimas para você avaliar, né. Então aqui acorda na madrugada. Exercício e movimento. Faz ou não faz? Tá fazendo uma atividade física? Qual que é a atividade que está sendo feita? Com que frequência? Como iniciante, tá aí médio, faz com alta intensidade? Qual que é o objetivo, né, dessa atividade física que a pessoa já está fazendo? E qual que é a movimentação que ela tem fora do exercício, em casa, né, ou no trabalho mesmo, né, às vezes você vê que é uma pessoa que já tem uma atividade ali, mesmo fora da academia ou do esporte que ela possa praticar, isso é uma coisa que pode levar em consideração, né, porque, eh o a e se a pessoa faz todos os dias, né, alguma coisa, algum esforço importante no trabalho, isso já é uma coisa muito boa, né. Porque muitas vezes a gente começa a fazer atividade física, só que não consegue fazer na quantidade ideal, né, dos dias da semana. E aí acaba não tendo tanto efeito para a saúde ou até para a recuperação da saúde também. Ah, nutrição e hidratação. O que que a gente tem que levantar daqui? Ah, come alimentos crus, né, que quantidade come? Porque o alimento cru, ele tem características que só ele tem, né, quer dizer, o alimento cozido, o alimento frito, né, não consegue ter, algumas qualidades nutricionais e antioxidantes que o alimento cru tem. Então, e aí, essa pessoa consome, né, o que que ela consome, enfim, que quantidade, ela tem variação alimentar ou é uma alimentação mais monótona? Ah, o ideal é ter variação, mas às vezes a alimentação dela pode ser monótona, mas dependendo talvez seja uma alimentação de boa qualidade, enfim, tudo isso também tem que ser considerado, né, pra ver se vai precisar de uma alteração ou pouca ou muita. Qual que é o tempo que essa pessoa leva para comer? Isso é muito importante, porque tem a questão aqui da mastigação. Se a pessoa come um alimento maravilhoso, come na hora certa, ela dorme bem, mas ela mastiga mal, ela vai ter muito problema. O alimento bom, às vezes, ele não consegue fazer os efeitos que deveria, porque a pessoa mastiga mal. Logo, a pessoa não consegue digerir como deveria, logo não consegue absorver como deveria, entende? E aquilo que não é absorvido como deveria, ele tende a gerar desbiose. Porque se o nosso corpo não come, né, por assim dizer, esse alimento, outros seres, né, microscópicos aí vão comer. As bactérias, os fungos, né, tudo. A gente tem uma microbiota onde a gente tem uma proporção de tudo um pouco dentro de nós, né, que deve estar em equilíbrio. E quando a gente começa a ter problema na digestão, a gente começa por si só provocar um desequilíbrio nesse grupo de micro-organismos que a gente tem. O ambiente, né, eu coloquei aqui, né, que é interessante. O ambiente que a pessoa faz a refeição é um ambiente tranquilo? Porque a hora de comer, a gente tem que estar relaxado. A digestão, ela é feita para acontecer num estado emocional de relaxamento. Então, se o ambiente da pessoa é calmo, isso é muito bom. Agora, se a pessoa come num ambiente conturbado, dificilmente ela vai ter ali um estímulo a ter uma boa digestão, a conseguir, liberar de maneira adequada
o ácido clorídrico, as enzimas digestivas, e o próprio funcionamento muscular ali de cada órgão, né, vai ter uma tendência a acontecer de forma diferente. Na verdade, vai ter hormônios que não deveriam estar atuando nesse momento da alimentação. Volume de água, quanto que essa pessoa toma de água, né? E aí a gente tem que sempre lembrando, né, aquilo ali que a pessoa está escrevendo pode não ser a verdade. Então, às vezes a pessoa vai lá e coloca, eu tomo 2 litros de água, toma mesmo, né? Enfim, você vai pegando aí conforme você vai se interagindo com essa pessoa. A frequência, que essa pessoa, tipo, eu tomo 2 litros de água, mas eu tomo 2 litros na hora que eu acordo, depois eu não tomo mais nada, né? Então, não é muito bom, né? Tem que estar distribuído isso aí. Estresse e resiliência. Como essa pessoa lida com o estresse? É interessante saber qual que é o caminho que ela toma, né, com o estresse que ela tem. É um caminho que ela está ajudando a piorar ou melhorar essa doença dela? Se você souber, você pode ensinar técnicas de relaxamento ou indicar para alguém que o faça. Alimentação consciente, né? É uma coisa que ajuda na hora que você vai comer ali a relaxar e ajuda você a entender o estado de relaxamento que a gente tem que procurar estimular em nós. Na alimentação consciente você pode fazer, né, como você na hora que você vai comer, você fecha os olhos e você come de olho fechado, né? Assim, o pessoal tem uma parcela de budistas, enfim, os pessoal do Oriente que eh, faz essa prática, né? Mindful eating, né, que veio, né, para nós aqui com o inglês. Então, quando você faz isso, você realmente você percebe a comida, lógico, você tira você concentra, né, as capacidades de concentração, ah, no sentido do paladar, dos movimentos ali da língua, da mastigação e obviamente você vai ter uma percepção do alimento muito maior. E com isso você vai ter uma chance muito menor de mastigar mal, por exemplo, enfim, de ficar pensando em outras coisas, né. Isso acaba sendo uma coisa meio terapêutica. Então se você pega alguém que você vê que, come muito rápido, né, tipo vai almoçar, almoça em 10 minutos, você já sabe que a pessoa mastiga muito mal. Então você pode, sugerir que a pessoa faça essa alimentação de olhos fechados, para sentir bem o alimento. E a pessoa não precisa ficar comendo de olho fechado para sempre, né, na hora que ela aprende a sentir o alimento na boca, para não engolir pedaços muito grandes, a pessoa pode abrir os olhos normalmente depois, né, interagir normalmente ali. É uma sugestão, né, e isso vai ajudar muito ela de maneira terapêutica a lidar com o estresse. Eh, Relações de suporte, com quem que essa pessoa mora? Ela é casada, separada, né, então, assim, é muito importante saber que com quem está no ambiente dessa pessoa. É alguém que ajuda essa pessoa a ter saúde ou alguém que faz essa pessoa adoecer, né, é uma coisa pesada, às vezes, de a gente levantar, né, você, às vezes, tá ali entrevistando essa pessoa e você perceber que a pessoa com quem ela convive, na verdade, está adoecendo ela, uma coisa pesada, triste, às vezes, você percebe até que não tem muito espaço ali para falar de uma maneira muito fácil isso, mas, enfim, você está sendo pago para mostrar para essa pessoa quais são as causas ali, né, o diagnóstico para o tratamento, né, é muito pesado, de repente você fala assim: "Ó, a parte do seu tratamento é você, hã, sei lá, dar um jeito de parar de ter essa influência negativa aí dessa pessoa do teu convívio", né. Claro que nem sempre é simples, imagina que seja o marido ou a esposa, como é que vai fazer? Você não pode ali sugerir que haja uma separação, eu acho que nem é aqui a solução mesmo, né, a não ser que você descubra lá que tá tendo uma agressão ali, né, com risco de vida, mas, existem casos ali que você vai se deparar que vão ser muito sensíveis, mas que não vai, por causa disso, deixar de fazer parte do seu, diagnóstico e que vai mostrar um caminho de tratamento, tá? Isso aí não tem como a gente negar. Como que é essa convivência com a família, como que é o ambiente profissional, interação com os colegas, né, isso aí, se você percebe que essa pessoa é rodeada de boas pessoas, você percebe que essa pessoa tem suporte, né, dessas pessoas, então até qualquer, piora, qualquer dificuldade que essa pessoa possa vir a ter, tanto em diagnósticos futuros ou tratamento, você sabe que ela está bem amparada aí dentro dos aspectos de convivência e isso vai ajudar muito, você pode ter certeza que isso já é um prognóstico de que você vai ter bons resultados, bom engajamento, desse paciente, desse cliente. Muito bem, agora aqui a gente vai entrar nos aspectos de relação metabólica diretamente, né? A gente começa aqui em assimilação. O que que você precisa levantar com relação às informações aqui da assimilação? Como é que está a respiração dessa pessoa? Ela tem asma, tem bronquite? Como é que tá as vias aéreas, né? Ela bloqueia à noite, durante o sono, bloqueia depois que almoça, enfim, tudo isso vai te dar caminhos de diagnóstico e tratamento. Como que está a saúde gastrointestinal dela? Ela tem azia, tem dor, tem plenitude gástrica, né, que é um tipo de sabe quando você sente o estômago meio cheio, que parece que o negócio não desce, não vai, não abre espaço para você comer e tal, e às vezes a pessoa tá até com fome, né, e sentindo plenitude gástrica.
eructação, qual que é a frequência de evacuação dessa pessoa, ela se sente satisfeita, isso é uma coisa, é um dado importante, sabe? Às vezes a pessoa evacua e sente que não esvaziou, ela não fica satisfeita, sabe? É como se tivesse uma coisa travada lá, sabe? Isso é uma coisa importante. Qual que é a forma dessas fezes? Ah, tá muito pastosa, é diarreico, é seco, ou é uma forma que fica no meio termo, que é a melhor de todas, né? Tem até uma escala que chama escala de Bristol, você pode digitar isso no Google, você vai ver, né, as escalas fecais, você pode classificar por meio delas. Qual que é o volume fecal, né? Então, às vezes, a pessoa, de repente, ela come 1 quilo de comida e faz 1 quilo de fezes. Então, o que que você vai, né, conforme você vai colhendo essas informações, você começa a ver o quanto essa pessoa está absorvendo o que está comendo. E às vezes você olha, você vê assim, a pessoa de repente tá fazendo atividade física, tá dormindo bem, né? E aí, pô, não consegue ganhar massa muscular e você tá colocando, né? Ela tá batendo lá uma quantidade de proteína pro ideal para ela, mas ela, pô, não tá. Aí daí você vai ver, ela faz um volume fecal lá enorme e tal. Então, assim, ela tá com problema de absorção. Enfim, né? São coisas importantes aí. Ondulações nas unhas. Geralmente, com a pessoa que tem ondulações nas unhas, ela tem problema de falta de minerais, geralmente tem uma falta de zinco. Distensão abdominal, qual hora do dia, quanto tempo fica essa distensão, tem flatulência, essa flatulência ela é sem odor ou tem odor forte, eh frequência, alimentos e medicamentos às vezes pode gerar flatulência, né, então cada coisinha dessa aí vai te dando uma ideia de diagnóstico e caminho de tratamento. Disbiose, essa pessoa tem desbiose, né? Se tem microbiana, fúngica, ela tem parasitose, ela tem falta de enzimas digestivas, de ácido clorídrico, né? Também eu acho que hoje é uma pandemia de falta de ácido clorídrico. Eu acho que eu também não peguei ninguém assim que estivesse com competência normal de ácido clorídrico das pessoas que vêm aqui, né, como pacientes particulares. E a mastigação, né? Eu já falei aqui alguns slides passados, é muito importante essa questão da mastigação. Ah, Você pode, por exemplo, perguntar para essa pessoa se de vez em quando ela vê detritos mal digeridos nas fezes. Se a pessoa vê isso, geralmente ela não está mastigando bem, ah, e pode ser que ela tenha um déficit gravíssimo de alguma enzima digestiva. Defesa e reparo. Que você tem que saber? Se ela tem alergias imediatas, hipersensibilidades alimentares tardias. Às vezes a pessoa não vai saber te responder, tá? Isso. Mas fica no radar, né? Que é uma coisa que, se a pessoa não soube te falar, uma coisa que você pode investigar depois a partir de exames. Autoimunidade, se ela tem inflamação aguda ou crônica, né? Tudo que é crônico é pior, né, do que agudo, né? A gente, na verdade, não quer nada crônico. Energia, levantar como é que tá a questão do cansaço, se ela sente cansaço, que horas que ela sente, se é de manhã, se é à tarde, como é que tá os níveis de energia dela de manhã, como é que tá os níveis de energia à tarde, como é que tá os níveis de energia de maneira geral, disposição, se ela tem algum problema mitocondrial, na verdade, se é um problema porque a pessoa dorme mal, né? E tem uma falta de energia que, na verdade, é por problemas na adrenal, né? Nas nossas adrenais, que gerenciam nossos hormônios do estresse, e que às vezes ou ela está simplesmente desregulada ou ela está incompetente. E muitas vezes a gente consegue, na maioria das vezes, na verdade, a gente consegue reverter isso daí, tá? Então é interessante você buscar, ver se você consegue discernir o que está acontecendo com essa pessoa. Quando geralmente, né, de maneira aqui didática, né, a pessoa tem um problema mitocondrial, você encontra sintomas musculares, cerebrais, né, esgotamento, pós-estresse, pitose, né, que é o olho quando ele fica piscando ali, tremendo ali, né, a pálpebra, de maneira involuntária. E o espermograma é uma grande resposta para você saber como é que está a saúde mitocondrial, porque o espermatozoide ele se movimenta numa determinada velocidade. E aí se você pega um exame e vê que a velocidade deles estão menores, já é, assim, um diagnóstico bem específico e certo. Existe ali disfunção mitocondrial. Se o problema é de maneira pura, né, nas adrenais, você vai ver essa pessoa tendo cansaço em determinada hora do dia. Geralmente a pessoa, ela não consegue acordar bem sozinha. E aí a pessoa geralmente vai ter uma energia melhor na parte do meio da tarde para frente. Isso aí é uma adrenal desregulada, tá? Porque a adrenal incompetente mesmo, a pessoa fica sem energia o dia inteiro. Então, mas o mais comum é que a gente veja adrenais aí desreguladas e levemente incompetentes. E aí são aquelas pessoas que falam, eu preciso de um café para despertar, eu preciso de um tereré, de um chimarrão, de um Red Bull, né?
E aí você já vê que ali muito provavelmente tem um problema adrenal. A pessoa que tem problema adrenal ela tem muita hipotensão, né? Então, assim, a pressão geralmente está sempre meio baixa, e aí a pessoa está sentada, na hora que ela levanta, ela tem hipotensão postural, né? Ela levanta, dá aquela escurecida na visão, ou ela vê aquele monte de estrelinha, né? E geralmente você usa sal, essa pessoa melhora. E quando você olha no exame, você vai ver que o sódio dela tá um pouco abaixo, né? Tá ali no, nos dois primeiros quartis que a gente fala, né? Inclusive, essa questão do sódio, eu tenho visto muita gente com tendência a não estar conseguindo reter sódio direito no corpo. A não ser quem tem pressão alta, né? Porque é uma característica de quem tem pressão alta é realmente ter uma retenção de sódio maior. Aqui em biotransformação e eliminação é importante você levantar se essa pessoa teve exposição tóxica ao longo da vida, como que ela reage a medicamentos, odores e produtos químicos. Quando a pessoa ela tem uma reação ruim diante de medicamentos, odores mais fortes ou produtos químicos, é sinal de que ela está intoxicada, né? E se ela tem metais tóxicos, e esses parâmetros aqui que, obviamente, você vai fazer depois em exames, para você ver nos exames ali se existe uma indicação de intoxicação e como que está o processo do corpo dessa pessoa mesmo de detoxicação, né? Que tem muito a ver com o fígado. Então, nesses parâmetros aqui, você vai conseguir fazer esse diagnóstico. Transporte, tem algum problema circulatório, tem edema, né? A pessoa tem inchaço. E como que é esse inchaço? De manhã a pessoa já acorda inchado ou é no final do dia? Aterosclerose, já teve AVC, já teve infarto agudo do miocárdio, angina, né? Tem varizes, né? Angiopatia diabética, coisas importantes aí para você levantar. Com relação à comunicação, que são os hormônios, o que você tem que levantar daqui? Né? E os hormônios são coisas assim, geralmente para você fazer depois, né? Para você ter uma preocupação de tratar depois. Você pode até querer fazer um diagnóstico lá antecipado, mas muitas vezes o que acontece? Quando você começa a fazer um tratamento de base bem feito, depois todos os. Eu não falei lá desde o início, né, que tá tudo interligado. Quando você começa a fazer um tratamento de base, todas as partições, vamos dizer assim, da saúde, elas vão sendo afetadas para o bem. Então, muita coisa começa a mudar para melhor depois. Então, tem algumas coisas que às vezes é melhor você buscar diagnóstico depois de um tempo que você já começou o tratamento, né? Então, assim, avaliar os níveis, né, dos hormônios, como é que tá esses níveis hormonal. Essas avaliações podem ser feitas por saliva. Saliva é o melhor, né, o mais, onde você consegue isolar o hormônio, você consegue ter mais acurácia, enfim, né? Mas você pode medir no sangue, na urina, né? Tem alguns exames também, né, mais de maior precisão também na urina, enfim. Mas isso aí é um outro mundo também, né, que tem que se buscar entender a questão hormonal. Mas aí tá uma coisa importante, tá? Então tá aqui, porque o hormônio realmente é algo muito poderoso que o nosso corpo faz, e quando a gente começa a ter uma desregulação ou uma falta, isso vai mexer de uma maneira poderosa aí em todos os aspectos da saúde. Integridade estrutural, o que você precisa levantar de informações? Os ossos, a pessoa tem algum problema de coluna, nas articulações, que problema que enfim, né? E daí de tudo aquilo que a gente já viu aqui até agora, né? Se a pessoa tem, né? Você vai buscando. Quando começou, vai fazer parte dos problemas e sintomas que essa pessoa vai apresentar. Que tipo de gordura forma suas membranas? Olha só, essa coisa aqui interessante aqui. As membranas das nossas células, elas são todas formadas por gordura, né? Fosfolipídicas, né? E então, assim, que gordura que é essa, né? Tipo, e assim, o negócio é que o corpo ele começa a usar a gordura que tem, sabe? Vai colocando lá na membrana da célula. E aí a gente tem, né, a gordura saturada, a insaturada, poliinsaturada, a gente tem ômegas 9, 6, ômega 3, e assim, as gorduras que a gente deveria ter, né, predominantemente na nossa membrana, são as gorduras boas que a gente fala, né? Então, tipo assim, ômega 3, né, tinha que ter bastante, né? A gordura que vem, por exemplo, de um óleo de coco, de um azeite de boa qualidade, mas aí, né, ou até a carne mesmo, tá? Tem a gordura, imaginando aqui uma carne de boa qualidade, né? A gordura que vem dali, desde que não tenha sido feito de maneira errada ali pela pessoa que assou a carne ou cozinhou, ou fritou essa carne, enfim, né? Na verdade, carne frita é difícil ter uma gordura que vai sair boa. Mas essas gorduras aí, boas, elas fazem toda a diferença quando elas estão em alta quantidade, né, e, né, principalmente na ausência das gorduras ruins, para justamente o corpo conseguir montar aí a melhor membrana celular possível. Isso vai fazer uma diferença, isso aqui está junto da integridade estrutural. Então, levanta essas informações. O que essa pessoa consome de gordura, né, no dia a dia ali e tal, o que consumiu no passado já, né, vai dando ideia para você ter uma ideia da constituição geral ali das membranas celulares dessa pessoa, do aspecto cardiovascular, enfim, né? Você vê como tudo liga uma coisa na outra. Mental.
que é importante se levantar aqui? Como é que tá a performance cognitiva dessa pessoa, né? No pós-Covid aqui a gente tem vários sintomas ruins do aspecto mental das pessoas, né? Então como é que tá essa performance cognitiva dessa pessoa? Como é que tá a capacidade de pensamento, de raciocínio? Como é que tá algum problema de linguagem, né, na fala? Como é que tá a capacidade de concentração? Como é que tá a capacidade de memorização? Como é que tá a capacidade de aprendizagem, né? Isso aqui vai mostrar bem ali como é que tá o estado dos funcionamentos cerebrais dessa pessoa. E aí, né, enfim, né, eu falei aqui de pós-Covid, né, levanta essas informações também, que é uma coisa, né, a gente hoje tem aqui uma denominação com relação ao Covid, porque a gente não tem mais a pandemia acontecendo do Covid, mas a gente tem agora uma classificação que se chama Covid longo, e muita gente está com isso, sabe? Então, enfim, coisas aí para você levantar e desconfiar disso e de outros tipos de doenças e problemas. Com relação à parte emocional, né, você levanta se a pessoa ela é triste, se ela é alegre, enfim, se ela é ansiosa, se ela é deprimida, se ela tem medo, se ela tem raiva, né? E aí você vai na minúcia, né? Conforme você vai vendo ali que algo daqui seja importante, você vai dando uma aprofundada ali com a pessoa. Se ela guarda rancor ou se ela é uma pessoa mais grata, né? Você vê que todos esses aspectos emocionais aqui, né? Um deles ajuda essa pessoa, vai te ajudar a ela se recuperar, né? A ter um tratamento mais eficiente, mais rápido, e o outro vai ser um obstáculo, né? Eh, e aí depois como que você vai fazer para ajudar ela a reprogramar aquilo que tem que ser reprogramado, né, ou como que ela vai eu na verdade não acredito muito em reprogramação, eu não sei, né, que o pessoal fala muito em, ressignificação, sabe, eu acredito mais em transcendência. Como transcender, esses aspectos, esse funcionamento, não adequado das emoções dessa pessoa. E o aspecto espiritual, o que que é bom você levantar daqui? Qual que é a fé dessa pessoa, né? Quais são as crenças dela, né? Se pergunta, se interessa por saber, ainda que seja algo muito diferente, talvez, do que você pratique. Ela é espírita, ela é budista, ela é católica, né? E aí, você pratica? Levanta essa informação, você pratica, você vai, você faz parte? Como é a tua vida espiritual, né? Que às vezes a pessoa fala, porque eu tô, né, nesse caminho espiritual há 20 anos, eu faço parte até da liderança da organização, tá, mas isso tem te preenchido, sabe? Não é uma questão de você questionar se a fé dela tá errada ou não, mas saber, porque assim, às vezes a pessoa pode estar dentro de uma fé, vamos colocar aqui, existe uma religião correta, né, que é a mais verdadeira, sei lá, mas às vezes a pessoa tá lá naquela religião verdadeira, vamos dizer, foi alguém que andou com Jesus lá, mas teve muita gente que andou com Jesus e não conseguiu ter a vida espiritual preenchida. Né, a gente sabe que teve pessoas lá, o Judas andou com Jesus e a Bíblia mostra que ele, né, não conseguiu alcançar ali a salvação. Então, nesse sentido, sabe, pergunta da fé da pessoa e tudo, e busca saber como é que tá essa relação dessa fé dela, como é que tá a aplicabilidade dessa fé na vida dela, se está realmente fazendo bem, sabe? Se você de repente pode, talvez até ajudar, diagnosticar, vamos dizer assim, que ela não está praticando, né, da melhor forma possível a fé dela, seja para você ajudar ou indicar alguém que possa ajudar, porque isso realmente é muito importante, né? A ciência vem mostrando também há muito tempo que não interessa no que você acredita, né? Se você acredita no metafísico, isso ajuda demais, né, metabolicamente o seu corpo a expressar saúde e expressar cura. Tá aqui na prática que faz e aqui para você não esquecer esse conceito, tá? Quando você mexe com uma daquelas pedrinhas lá, você mexe com todes, né? Para fazer aqui a paráfrase aqui do mundo político atual, né? Mexeu com um, mexeu com todes. Então, você saiba que quando você vai fazer um diagnóstico, você tem que realmente olhar para o campo amplo, para a visão ampla de todos os fatores. E na medida que você vai mexendo com um fator, você vai influenciando os outros. Então, às vezes, isso também mostra assim, você não precisa ter muita pressa, sabe? Divide ali a maneira como você vai começar o tratamento dentro de uma lógica e vai seguindo passo a passo, né? Quando a gente pensa de maneira holística, de maneira integrativa, não tem como a gente pensar num tratamento rápido. Então, você vai passo a passo, mas fica tranquilo, porque na hora que você mexe com um, você mexe com todos, tá certo? E você aos poucos vai conseguindo depois direcionar foco até de um aperfeiçoamento diagnóstico e de tratamento para outros aspectos, conforme você for caminhando aí
No tratamento. Tem uma coisa aqui, tem vários aspectos depois que, em outras aulas vai ser tratado, né, mas eu já quero dar um spoiler aqui, que você tem que perceber qual é o aspecto mais, importante, né, de prioridade que você tem que começar mexendo. É claro que de uma maneira, integrativa, a gente sempre busca começar com uma boa desintoxicação, é difícil escapar disso. Mas se você perceber que de maneira específica tem algo que está gritando de maneira alarmante, sabe, uma sirene no corpo da pessoa gritando, você vai atender aquilo ali também, de maneira concorrente, entende? E calma, né? Então, assim, você começa com aquilo que é mais importante, sabendo que na hora que você melhora aquilo, você vai melhorar muitos outros aspectos dentro desse sistema ao mesmo tempo. E passo a passo você vai mexendo em cada um dos aspectos e você mexe com TODs. Se você quer caminhar aqui dentro dessa base, né, do início de todo o pensamento de tratamentos e diagnósticos dentro dos assuntos específicos agora, a partir dessa visão geral que foi te passada aqui por essa organização de anamnese, né, eu convido você a fazer parte aqui da nossa escola de terapias e medicina do estilo de vida, porque as aulas daqui para frente vão ser todas dentro da sequência, né, do depois dessa anamnese.